A paz do Senhor a todos. Sou Paulo França, embaixador da Igreja Moreve, e hoje falo aqui da Catedral da Bênção, na cidade de Macapá, estado do Amapá. Aqui é a nossa sede internacional e venho trazer uma palavra ao seu coração, no livro ou no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 19 e o versículo 1, que fala da história de Zaqueu, o publicano, um homem que procurou ver quem era Jesus. Façamos a leitura no versículo 19 e o capítulo 19 e o versículo 1 em diante. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje convém ficar na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Graças a Deus. Prezados amigos, ouvintes da palavra de Deus, Zaqueu, sendo um dos maiorais daquela cidade, sendo ele rico, mas ele tinha consciência de que havia alguém maior do que ele, da existência de um ser que estava adiante de seus olhos, o seu nome, o seu comentário, mas ele não conhecia, ele não sabia quem é. Os seus ouvidos já ouviam falar do nome dele, mas seus olhos ainda não tinham visto. E Zaqueu procura então ver quem era Jesus. E é uma coisa que para nós hoje, por Jesus não estar em nosso meio, em forma corpórea, mas assim mesmo nós ainda conseguimos ver Jesus. Nós conseguimos ver o seu milagre, a sua proeza e o seu amor acima de todas as coisas. Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar pela cidade de Jericó. Não importa, muitas vezes, onde nós estejamos, mas Jesus sempre vai passar onde estamos. Jesus sempre vai dar um jeitinho de nos alcançar, porque somos escolhidos de Deus e Ele morreu pela nossa salvação. O sacrifício do Calvário não foi em vão. Jesus tem um plano de salvação especial para nossas vidas. Você está incluído no projeto de Deus. Assim como Zaqueu também estava. Zaqueu, o homem que estava sendo abençoado, mas ele sabia que a nossa riqueza, a nossa herança, não é aqui na terra. A herança que Deus tem para nós é na glória com Ele, é uma vida que existe após a morte, que nós precisamos estar preparados para vivermos na eternidade, num lugar santo, num lugar preparado, um lugar que Jesus planejou, projetou e está para nós. Então Zaqueu, ele procura ver quem era Jesus, só que quando Zaqueu vai se aproximar de Jesus, quando Zaqueu vê que a multidão está se aglomerando em algum lugar, Zaqueu tenta também se aproximar, mas a multidão o impedia de chegar até a presença de Jesus. Isso é uma realidade no meio da nossa sociedade. Quantas pessoas querem ver quem é Jesus e não conseguem? Quantas pessoas ouviram ou ouvem falar de Jesus, mas na realidade não conhecem? Quantas pessoas que podem chegar a ver os milagres de Jesus em sua vida e não participa dessa bênção por não ter acesso? E Jesus nos dá esse acesso, mas a multidão nos impede de chegar até Ele.
Vejamos os fatos que acontecem de forma muito natural no meio da nossa sociedade. Há multidões de pessoas para levar as pessoas para distante de Jesus. Quando alguém quer vir à igreja, mas tem pessoas, a multidão quer levar para as bebidas, para as drogas, para os aprisionamentos da vida, para o mundo de pecado. A multidão mundana é contra que você venha à igreja. A multidão mundana é contra que você tenha um espaço para agregar a sua alma, o seu espírito, para que você encontre guarida, para que você encontre paz. É congregando que nós vamos nos sentir no seio de Abraão. Mas a multidão não quer isso. A multidão só tenta impedir as pessoas de vir à igreja. Ao contrariando, o que diz a palavra de Deus, Paulo, na sua epístola aos Hebreus, cremos que foi Paulo que disse, no capítulo 10, versículo 25, e não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Costume, tradição, cultura. Nós precisamos sair do tradicionalismo mundano, da cultura mundana, e nos apegar nas coisas de Deus, olhar para Jesus, buscar a sua presença, ter a curiosidade de conhecer esse Deus, conhecer uma dimensão maior, uma dimensão não essa globalizada, não essa dimensão mundana, não essa dimensão de pecado, mas uma dimensão maior de santidade, de paz, de refrigério, de amor infinito que Deus tem para nossas vidas, que está escrito em João capítulo 3 e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem vida eterna para nós. E Zaqueu, vendo o impedimento, vendo que as pessoas não deixavam ele se aproximar de Jesus, amigo, você que me ouve, observe ao lado de quem você está. Não deixe que lhe impeçam de ir à casa de Deus. Não lhe impeça de acordar pela manhã e ir à igreja participar da missão Morev na igreja, porque estamos lhe aguardando para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Às vezes uma pessoa que está bem pertinho, ao invés de dar força, aquela pessoa que é para ser uma bênção na vida de muitos, torna-se impedimento. Porque podendo fortalecer, podendo convidar para vir à igreja, participar das liturgias, participar das alegrias, das santas convocações de Deus a nós, quer convidar, quer levar as pessoas para distante, os convites é para os bares, para as bebedices, é para as orgias, é para as drogas, é para distante da presença de Deus, mas Deus, Ele nos contempla. Ele sabe o que nós fazemos. Não adianta que ninguém se esconde dos olhos de Deus. Ele me conhece e conhece você também. Às vezes nós escondemos as coisas das pessoas que estão bem próximas de nós, mas não conseguimos esconder de Deus que às vezes nós estamos bem distante dele. Entenda essa inferência nesta tarde. Às vezes, pessoas que estão pertinho, você consegue ocultar. Mas não importa a distância que você fique de Deus, você não vai conseguir esconder dele. Ele sempre está contemplando a sua vida. Deus tem projeto para você. Deus tem planos. Ele quer que você o conheça, porque ele já te conhece. Desde o ventre você é escolhido, mas você precisa conhecer, você precisa vê-lo. Zaqueu percebeu que a multidão não deixavam ele chegar perto, então ele corre, ele sai de perto da multidão, ele foge, ele sai correndo e vai para um lugar estratégico. Ele sobe naquela árvore e aguarda Jesus passar, porque ele sabia que ali Jesus havia de passar.
E certamente Jesus passa, e quando chega naquela posição, Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu imediatamente. Muitas vezes nós procuramos falar para Jesus e queremos resposta e não temos. Mas qual é a posição que estamos? Como está a sua vida? Quem sabe você tem de tudo. Quem sabe você é rico. Não sei a sua posição social. Quem sabe o tamanho do seu conhecimento. Quem sabe você conhece tantas coisas, mas esqueceu de conhecer Jesus. Não importa o tanto de conhecimento que você tenha, sem conhecer Jesus, não estamos sabendo de nada. Precisamos conhecer, e o nosso saber não faz muita diferença. Jesus não quer saber se você é doutor, não quer saber a sua posição social e nem seu nível de conhecimento. Ele quer saber o seu nível de humildade. E ele diz: desce depressa. Porque às vezes confiamos, como diz o Salmo 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome de Jesus Cristo. Precisamos descer da nossa exaltação, precisamos descer para uma humildade, porque os humilhados serão exaltados. Não queremos aqui dizer que Deus não quer que estejamos no alto. Ele quer, mas é Ele que nos exalta. É Ele que nos dá a nossa posição. Precisamos descer da nossa exaltação para que Jesus venha falar conosco, para que Jesus venha abençoar a nossa vida. Quando Ele fala conosco, a primeira palavra que Ele diz é: desce, desce na minha presença, desce aos pés de Jesus. Quando Zaqueu desceu, Jesus diz para ele que ele queria pousar na casa de Zaqueu. Zaqueu achava que a melhor posição para falar, para conversar com Jesus, era naquela árvore, era naquela posição que ele estava. Mas Jesus manda ele descer e diz que o lugar que ele quer ficar com ele é na casa de Zaqueu. A melhor posição para nós estarmos na presença de Deus é dentro do nosso lar. Jesus quer salvar a sua vida. Jesus quer cuidar da sua família. Jesus quer pousar na sua casa. Não adianta procurar em outro lugar, que Ele está bem pertinho de nós. Só precisamos descer, às vezes da arrogância, às vezes do nosso eu, às vezes pensamos que sabemos tudo e não sabemos, às vezes achamos que conhecemos tudo e certamente conhecemos tantas coisas, mas esquecemos de conhecer Jesus, esquecemos de ter uma intimidade com Jesus, esquecemos de procurar não só conhecer, mas ver o seu milagre na nossa vida. A Bíblia diz que todos os joelhos têm que se dobrar diante de Jesus, porque a Ele foi dado o nome que está acima de todos os nomes, e todos temos que nos dobrar diante dEle. Confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Jesus te espera para você conhecê-lo melhor, porque Ele já te conhece. Ele já me conhece. Muitas vezes nós conhecemos tão pouco de Jesus, porque Ele tem tanto para nos fazer conhecer. Jesus tem tantos milagres para levar para dentro da sua casa. Jesus tem tanta bênção para que você venha ver com seus olhos o milagre que Deus faz na sua vida. Venha para Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que possamos descer nessa tarde na sua presença. Que o Senhor esteja com todos, em o nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração, em nome do Senhor.